Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do RB Tech. Eu sou o Ricardo e estou aqui hoje para falar sobre a formação, sobre o estudo de novos desenvolvedores ou de desenvolvedores que estão aprendendo novas linguagens. E eu queria expor aqui a minha opinião, a minha experiência sobre o assunto e tentar fazer você entender a diferença entre ser autodidata na hora de aprender e ser amador na hora de aprender uma linguagem de programação. Tem uma distância muito grande. Eu já fui os dois. Quando eu aprendi PHP, eu aprendi de forma autodidata. Já vou explicar as diferenças também que eu percebi entre essas duas situações. E quando eu aprendi JavaScript, eu aprendi de forma amadora. E os problemas que eu tenho durante o desenvolvimento geralmente são relacionados a JavaScript. 90% dos problemas que eu tenho são relacionados a JavaScript, desculpa. E com relação ao PHP, dificilmente eu tenho algum problema. A lógica encaixa, o código funciona, flui, o negócio funciona de verdade. E quando pega JavaScript, não. E daí que eu percebi que eu tinha aprendido JavaScript de forma amadora e não de forma autodidata, como eu achava que tinha aprendido até então. Então eu vou colocar aqui as diferenças que eu percebi entre essas duas formas de aprender, uma vez que agora me caiu a ficha e eu percebi que eu pratiquei as duas formas de aprendizado já, eu vou expor o que eu percebi de cada uma das formas e daí você expõe a sua opinião aí nos comentários também, ou ao menos você vai conseguir talvez se identificar com alguma dessas situações. Quando eu aprendi PHP, eu aprendi de forma autodidata. O que é aprender de forma autodidata? Não quer dizer que você não vai depender de ninguém para aprender, não. É praticamente impossível você aprender alguma coisa sem depender de outras pessoas. Se você for ler uma documentação de uma linguagem, você está dependendo de uma pessoa que escreveu essa documentação. Você está dependendo de uma pessoa que criou essa linguagem. Você não fez tudo de forma autodidata, de forma, digamos assim, independente, autônoma. Você depende de outras pessoas. Se você vai ler um livro, você depende de alguém que escreveu esse livro para você. Se você vai consumir um curso na internet, você depende de alguém que produziu esse curso para você consumir. Então, aprender de forma autodidata não é que você não vai depender de outras pessoas. É que você vai caminhar mais sozinho, você vai aproveitar o conteúdo criado por outras pessoas, mas você não vai, digamos assim, depender dessa pessoa criadora do conteúdo para solucionar problemas que surjam no decorrer do seu aprendizado. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu aprendi PHP. Eu aprendi PHP através de livros e de aulas na internet, aulas na web. Basicamente foram esses dois itens, então livros e aulas. Só que o que aconteceu? Por eu ter começado pelos livros e pelas aulas, eu tinha um cronograma a ser seguido, um começo, um meio e um fim na hora de estudar. Eu sabia, digamos assim, o passo a passo a ser seguido. E esse passo a passo, ele é fundamental para que você tenha um aprendizado de qualidade, seja dentro de uma sala de aula ou seja aí no seu quarto com um livro na sua mão. Esse passo a passo, esse começo, meio e fim do seu processo de aprendizado, ele é fundamental. E é exatamente essa a diferença de você aprender de forma autodidata de você aprender de forma amadora, que foi o que aconteceu quando eu aprendi JavaScript. Quando eu aprendi JavaScript, eu não peguei um livro, eu não peguei um curso com começo, meio, fim, um conteúdo programático. Quando eu precisava de alguma coisa, como eu já sabia outras linguagens, eu ia para a web e procurava como fazer determinada coisa em JavaScript. Quando eu precisava de um segundo item, eu ia procurar como fazia aquele segundo item. Eu nunca peguei, digamos assim, um cronograma de estudos, uma introdução, uma base da linguagem, enfim, aquele beabá, digamos assim, que todo curso segue. Que muita gente acha chato pra caramba, mas que hoje eu percebo que faz falta quando o assunto é JavaScript. Tanto que eu estou escolhendo agora um livro sobre JavaScript e vou consumir algumas aulas também, algumas documentações para conseguir aprender com esse começo, meio e fim. E daí sim solidificar o meu conhecimento sobre o assunto. Então basicamente essas foram as diferenças que eu percebi. Quando você aprende de forma autodidata, você vai consumir o conteúdo e você vai fazer testes, você vai fazer experimentos, você vai tentar criar as suas experiências de código através dos exemplos que você consumiu nos livros e nos cursos. Quando você aprende de forma amadora,
Você consome um exemplo específico, geralmente você replica ele, faz pequenas adaptações conforme a sua necessidade, mas você não vai em busca de algo a mais. Você acaba se contentando com aquilo que você acabou de aprender, digamos assim. Na verdade, não foi um aprendizado, foi simplesmente uma replicação ou simplesmente uma adaptação de um código-fonte. Não dá para considerar um aprendizado. Então, você acaba assim aprendendo alguma coisa com aquilo, mas aquilo não se solidifica na sua base de conhecimento como um aprendizado sobre o assunto. Então, entenda essa diferença. Talvez você vai se identificar com o que eu estou falando aqui. Lembra que eu estou falando isso porque eu já passei pelos dois estágios. Hoje eu percebi a diferença, anos depois eu percebi a diferença entre o que eu aprendi de forma autodidata com PHP e o que eu aprendi de forma amadora com JavaScript. Então tenta se identificar, tenta pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho sobre a forma como você está estudando, para daqui a pouco você perceber se você não está indo para o caminho errado. Porque esse aprendizado amador que eu tive sobre JavaScript, ele me prejudicou muito em alguns projetos. Fez falta muita coisa que em qualquer curso básico, digamos assim, eu teria aprendido. Mas eu não sei por que raios eu não fui atrás desse curso básico para aprender essa base comum, digamos assim. E isso acabou me prejudicando depois. Então entenda, jovem, que aprender de forma autodidata não é não depender de ninguém, não é não ir para uma sala de aula. Tá? Se você está numa sala de aula, se você está num livro, eu entendo que você está aprendendo de forma autodidata a partir do momento que você deixa de fazer os exemplos propostos no material que você tem e você passa a criar os seus seus próprios códigos, tendo como base aquele conhecimento que você adquiriu. Então, para mim, isso é aprender de forma autodidata. Seja dentro de uma sala de aula, seja na frente do seu computador, seja apenas com um livro na mão aí dentro do seu quarto. Agora, se você está buscando um exemplo específico na internet e depois que você encontrou esse exemplo específico, você simplesmente se contenta com aquilo e não tenta solidificar sua base de conhecimento, você está aprendendo de forma amadora. Então foi isso que eu percebi, foi essa ficha que caiu para mim e eu acabei percebendo que eu tomei decisões erradas durante o meu aprendizado. E eu fiz esse vídeo para tentar alertar pessoas que talvez estejam seguindo por esse mesmo caminho, para que elas não sofram futuramente, num futuro até bem próximo, com a falta de uma base mínima de conhecimento. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo hoje, apenas uma opinião sobre um assunto. Caso você tenha opiniões divergentes, por favor, deixe um comentário aqui. Se você quiser avaliar ou compartilhar esse vídeo, sinta-se convidado. Valeu, pessoal, e até uma próxima oportunidade.